E aí, pessoal, o Virou Moda já está no ar e hoje a gente vai conhecer uma estética especial para as mamães. Também falaremos sobre os cuidados necessários nesse verão com ar-condicionado split. Vocês não pensaram sobre isso, né? E para quem é fã, Mostra Tchekov no Porto Verão Alegre. Vem que tem muita coisa boa. E o sucesso foi tão grande que tiveram que chamar reforço. Ouçam essa. Com a segunda temporada da série The Witcher sendo uma das mais aguardadas atualmente, a criadora da produção adiantou, durante um podcast, que a continuação terá nada mais, nada menos que 4 diretores. A rotina de gravação, basicamente, é feita de gravações duplas, com diretores entrando e saindo das funções. Além disso, ela contou que eles também dão uma espécie de treino para os diretores sobre mitologia, monstros e bruxos. A segunda temporada deve chegar ao catálogo da Netflix em 2021. Eu não queria fazer a direção, mas eu adoraria ter esse cursinho, adoro esses assuntos. E olha, essa série é demais, já estou logo esperando para ver a outra, que tal? Bom, vamos para tretas da família real. Aliás, deveria ter uma sessão só para isso aqui no programa. Se vocês acompanharam aqui no Virou Moda, já sabem que o príncipe Harry e Meghan Markle deixaram a Inglaterra e a família real em busca de um recomeço na América do Norte. De acordo com os jornais, o casal escolheu o Canadá para essa grande virada. A questão é que nem todos concordam que essa seja a melhor opção, como é o caso, nada mais, nada menos que ela, Madonna. Em seu Instagram, a diva chegou a oferecer seu apartamento no centro de Nova York para ser a nova moradia dos dois. O apartamento em questão vale mais de 7 milhões e 300 mil reais, de acordo com o Daily Mail. Eu achei baratinho, sabe? Esperava mais a Madonna. Bom, enfim, o fato é que a Meghan agora pediram lá licença da família real para poder se manter financeiramente, inclusive voltar a trabalhar, e eu só quero ver, porque agora ela vai precisar ter quem cuide do pequeno Art. E quando ela resolver fazer as unhas, cabelo e na estética, nem sempre teremos uma opção, como é o caso da estética da qual tu é proprietária, né, Dani? Isso, tudo bom? Que é focada em mamães com seus bebês. Então, eu estou aqui com a Daniele Vasconcelos, que também é advogada. Isso. E abriu em novembro essa empresa, esse serviço, cujo foco é receber as mães e também os seus filhos. Isso, exato. Como é que foi a concepção desse negócio? Bom, então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele, sou a proprietária da Estética Ulalá, que fica na Comendador Caminha, número 40, no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Parcão. Então, eu sou advogada, advoguei por 11 anos na mesma empresa e sempre adorei o direito, sempre foi o meu sonho ser advogada, mas eu sentia que no direito me faltava alguma coisa, porque eu lidava ali com conflitos, né? Claro que é uma profissão extremamente importante, mas para o meu propósito de vida faltava algo que pudesse trazer mais felicidade para as pessoas, mais empoderamento, autoestima. E aí eu comecei a pensar coisas que eu me identificava. E aí surgiu a ideia em 2014 de ir para a área da beleza. Então, desde 2014 eu comecei a gestar esse projeto, porque sim, foi uma gestação, desde 2014. E aí eu comecei a fazer cursos, me inteirar e conhecer mais a área, atender na minha casa de noite, depois do meu trabalho, né? E comecei a me apaixonar cada vez mais, tanto pela área da beleza, como para a diferença que a beleza faz na vida das mulheres. O quanto a pessoa chega de um jeito, às vezes triste, um pouco, né, até um pouco depressiva, desestimulada, né? E como a beleza transforma a mulher e faz com que a mulher se empodere, se sinta bem, se sinta feliz.
Aí eu comecei a ver que é isso mesmo que eu quero fazer para minha vida. É transformar a vida das pessoas. E tu começaste a fazer cursos e atender, primeiramente fazendo também Isso, cabelo? Isso, não. Mas na parte... Também fiz cursos de cabelo, Tu mas fez tudo para ver como é que a coisa fiz funcionava. todos os cursos, desde unhas até cabelos, para ver como que funcionava e para ver se realmente aquilo se conectava comigo, né? E eu comecei atendendo em casa na parte facial, sobrancelha, cílios, Olha! maquiagem, produção, né? Mais produção. E aí, quando eu engravidei a primeira vez da minha filha, Manuela, que hoje tem 4 anos, eu parei de atender em casa, porque eu não tinha um espaço físico adequado e porque começou a ficar uma rotina muito pesada. Eu trabalhava o dia inteiro e atendia à noite cerca de 4, 5 clientes por noite. E depois ainda teria a Manuela para cuidar. Isso, e nesse momento eu já estava grávida, com barriga, e a posição ficava um pouco desconfortável. E aí, então, eu parei de atender em casa. E aí, nesse momento em que eu tive a Manuela, que eu tirei licença maternidade, que eu tinha que todos os meses sair para fazer consultas no médico, eu comecei a ver o preconceito no mercado de trabalho com a mulher, especialmente a mulher mãe. Daí eu comecei a pensar, eu tenho que criar um nicho de mercado para mães. Que hoje nós empregamos preferencialmente mulheres mães. Sim, vocês não só... Isso é muito bacana, porque não é só o conceito para o consumidor, mas também o conceito da própria empresa em viabilizar que mulheres trabalhem lá e, portanto, proporcionar oportunidades. Exato. Né? Então, realmente, foca em todas as mães possíveis. Isso. O que vocês têm lá de serviços e de que forma vocês auxiliam a mulher, não só oferecendo oportunidade de emprego, mas para a consumidora de vocês, para a cliente de vocês? Nós temos todos os serviços de beleza, né, que inclui maquiagem, cabelo, unhas, sobrancelha, cílios, limpeza de pele, massagem, enfim, toda a gama de serviços. Além de nós termos um espaço Kids para as crianças. Tá, daí a mãe chega lá com o bebê, não importa a idade da criança. Até que ano, né? Da criança, vai até o quê? 12 anos? 18 anos, aparece com o marmanjo? Não, até 12, 13 anos a gente identifica que ainda existe o lúdico, né? Sim. Principalmente nas meninas, né? Então, tem um espaço adequado para os bebês, para as crianças. E é tudo lúdico, né? Todo o ambiente ele é lúdico e ele tem uma configuração assim que cative tanto as crianças quanto as mães e também as mulheres que não têm filhos, porque a mulher não tem filho, pode não ter filho, mas tem um sobrinho, uma sobrinha. Sempre existe uma criança no meio. Não é pré-requisito estar com a criança junto Não. É uma estética normal que existe, que tem um diferencial de ter essa facilidade para as crianças e também um serviço que é muito especial para as crianças. Que é algo que a gente trouxe de inspiração de um outro país, que é o espaço Fada Madrinha. Olha! Onde as meninas e os meninos podem se transformar em príncipes, princesas e super-heróis, fazendo uma transformação completa. Que bacana! Cabelo, quem maquiagem. Não vale para adulto isso aí também? Pode fazer também. A gente tem algumas fotos, vamos conferir então. Roda as fotos. Aí, esse é o espaço Fada Madrinha, onde as crianças se transformam, né, nesse recanto mágico. E então, é muito fadas legal madrinhas que atendem também está aberto. Tem super-herói, príncipe e fadas madrinhas que atendem. Então a gente coloca uma musiquinha ali de princesas. E elas estão vestidas de fada madrinha? Sim, porque a fantasia acompanha os pacotes, né? A criança leva para casa a fantasia delas. É uma transformação completa. Olha aí. Essa é minha irmã, que é a minha sócia. Recentemente teve gêmeas, é a Daiane. Ah, então na verdade o negócio foi feito para já receber mais 2 gêmeas também, Mais 2 gêmeas. Certamente já não estará vazio. A Celina e a Catarina. E eu tenho mais uma que é a Maitê. Só menina. Ai, que amor. Aí a inauguração, imagino. Pessoal, é a fachada bombando. Da Ulalá, fica bem em frente ao parcão. Que amor. Aí a transformação em princesa. E aí fazem cabelo, maquiagem. A menina que fala, né? A cor do esmalte, a maquiagem, o cabelo. O menino também. Enquanto bebezinho, isso, a mãe pode estar se arrumando ou não.
Enquanto isso, a mamãe pode estar se arrumando ou não, exatamente. Então, no mesmo ambiente integrado, crianças e mamães podem fazer serviços de beleza. E as pessoas que estão ali, além das fadas, tem outras pessoas cuidando das crianças? Sim, sim. Então não precisa se preocupar, Não né? precisa Porque se uma das maiores preocupar. preocupações das mães é, vou levar, mas eu também vou estar lá lavando o cabelo. Não, todas são e aí... mães. Olha que amor. Aí é o Espaço Kids, aí essa menina, a mãezinha, continuou fazendo o serviço e ela ficou ali brincando no Espaço Bem Kids. tranquila desenhando. Adorei. Isso aí. Tô a fim de ir lá me vestir de princesa também, ficar desenhando. Que maravilha, Fica aí né? o convite desde já. Muito bacana. E o que tu percebeu do público, assim, como é que tá a receptividade? As mulheres realmente estão levando seus filhos? Sim. Ou elas, não, no As fim, crianças levam a mãe também. As crianças levam as mães. Que a nossa que fachada legal. ali é toda envidraçada e como é na frente do parcão, circula muitas pessoas, crianças, né? Porque é no parque. Sim. Então as crianças puxam a mãe lá dentro. Mas mais em geral são as meninas que realmente têm essa coisa com as princesas. E tem super-heróis também, meninos também super-heróis. Os meninos também vão e gostam e querem se vestir, fazer penteado com Que gel. legal. Os meninos andam super vaidosos com a função dos Super. cabelos também. Acho que Tem cortes infantil também, não é só produção, é cortes infantil Pois é. também. E na hora do corte, Dani, eles brigam ou não brigam? Porque as crianças menores têm mais dificuldade. Então, como o ambiente é um ambiente mais lúdico, as profissionais também são mães, então tem essa afinidade com as crianças. Por exemplo, esses dias foi um bebezinho lá de 1 aninho cortar a franja, que é aquela da foto, que é a Maitê, que é a minha filha, e o profissional sentou no chão junto com a criança para cortar o cabelo, ou seja, no mesmo nível. Sim. Então, transformou aquilo numa brincadeira, né, para que a criança se sentisse Porque, olha, acolhida. o momento complicado esse. Então, sim. saber que também tem essa possibilidade mais específica, focada na criança, deixa a mãe muito tranquila. Isso, exato. Quais são os serviços que mais têm sido buscados pelas adultas? Cabelo, é difícil dizer assim, um que seja mais unhas, cabelo, cílios, alongamento de unhas, sobrancelhas também, tem micropigmentação, E tem que massagem, tá- tem massagem que modeladora, maravilha! aquela Miracle que deixa fininho já na primeira sessão, tem bastante saída Enquanto também. a mãe tá lá recebendo a massagem para ficar fininha, A criança vira- tá correndo pelo... ela Isso. fica no mesmo ambiente ou dá Fica uma no folga mesmo pra mãe? ambiente, o ambiente é integrado. Ela fica olhando. Isso, a mãe pode ficar olhando a criança. Aham. Já achei que já ia exportar a criança Mas pra justamente outra por sala. isso que tem o serviço, porque a criança fica ali intertida, Não, isso enquanto claro, a dá mãe... muita tranquilidade pra mãe, porque às exato. vezes até se é a primeira vez que tu vai no local, tu não conhece também, as pessoas ficam Mas tranquilas geralmente olhando. as crianças chegam assim e aí daqui a 5 minutos já E como se é soltaram. que tu tá se sentindo agora com essa realização? Porque, como tu acha, foram anos gestando, né, essa ideia. Hoje, como é que tu vê, olhando pro teu negócio montado? É a realização de um sonho e é uma satisfação muito grande poder trazer autoestima para as mulheres, empoderar as mulheres através de serviços de beleza. Que quem é mulher sabe, né, que estando bonita, a gente se sente empoderada, confiante. Então é muito legal conseguir transmitir isso para as mulheres e empregar mulheres, criar um nicho de mercado também para as mulheres que são mães, preferencialmente as que são mães, diante de um mercado que é tão machista ainda, né? E também essas mulheres são tão maravilhosas, são as provedoras da humanidade, né? Então, como não valorizar isso, né? Como não entender que a mãe precisa levar o filho no médico, que a gestante precisa fazer exames, né? Porque às vezes a gente observa nas empresas que a própria colega tem um preconceito, já está Tem que saindo de começar, novo, né? então que comece pelo menos, no mínimo, pelas próprias mães que também passam por essas situações, viabilizando oportunidades como essas tuas. Exato. Parabéns Muito pela obrigada, iniciativa. muito obrigada. Sucesso lá, que surjam cada vez mais crianças acompanhadas de suas mães. Isso. Lá no teu E negócio. as irmãs, as E as tias. irmãs, todo mundo. Sensacional, meus Muito parabéns. obrigada A pelo gente vai espaço. pro intervalo e já volta, não sai daí. Obrigada. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que eu amo no verão, é ar-condicionado. Porque o que é difícil passar calor e estar trabalhando, a gente sabe.
Então, hoje, nós trouxemos aqui o Eduardo Pianta, que é técnico em segurança do trabalho, para nos dar algumas dicas de como lidar com o ar-condicionado, que na verdade torna o ar-condicionado, é isso? Isso. O próprio nome já fala, porque acaba ressecando muito as mucosas, enfim. E muita gente não percebe isso, acaba sentindo que tem algo errado e tal, sendo prejudicado. Então, Eduardo, gostaria que tu dividisse com a gente esse conhecimento, porque é algo realmente importante sobre o qual a gente precisa pensar. Sim, boa tarde. Com relação ao ar-condicionado, o brasileiro tem essa cultura, né, de que enquanto não está estragado, o ar-condicionado está funcionando normal. Ou a gente é assim na saúde também, né? Enquanto não está doente, a gente está com saúde, nem sempre é assim. O ar-condicionado... É necessário que as pessoas tenham cuidado com o uso devido, adequado do ar-condicionado, façam manutenções preventivas e, eventualmente, as manutenções corretivas. Então, a gente acha que é só o técnico vai lá, instala, ligou na tomada e sai usando, né? E não é bem assim, porque, como tu falaste ali, o ar-condicionado ele causa ressecamento, ele gela o ar justamente ressecando, né, retirando a umidade do ar. Isso causa, muitas vezes, ressecamento nas mucosas, seja na boca, nos olhos, né, e até na pele. Às vezes, as pessoas não tomam esse cuidado com a pele, não sabem o que está acontecendo. Pega muito sol na rua, chega no local fechado com ar-condicionado, ar muito frio, ele gera ressecamento, toma banho muito quente, muito demorado, e isso pode causar até a escamação da pele, né? Então, o ar-condicionado ele pode interferir desde o ressecamento, problemas na visão, a pele, mucosas, bronquite, uma série de problemas de saúde. Foi falando, já foi me dando uma sensação, ai meu Deus do céu. E como é que a gente pode evitar isso? Tomando muita água? Sim, a ingestão de água é recomendada tanto no inverno, no verão, e no caso do ar-condicionado, pelo ressecamento principalmente da garganta, né? Mas além de tomar a água, ter a água disponível, usar umidificadores de ar, mesmo que tenha o ar-condicionado. Outra coisa que é importante observar, assim, a temperatura do ar-condicionado e a quantidade de BTUs adequadas para o recinto, né? O brasileiro também vai lá e compra, às vezes, o ar-condicionado, tantos BTUs acho que dá, né? Existe um cálculo que é feito de 600 a 800 BTUs a cada metro quadrado, né? Então, 600 BTUs se não for um ambiente que receba muita carga solar externa, né? E com muita carga solar externa, 800 BTUs. Então, faz o cálculo ali, quantos metros quadrados tu quer, multiplica por 600 ou 800 BTUs e tu vai ver qual é a potência, né, do ar-condicionado. Tá, mas isso significa daí que ter um ar-condicionado com uma potência muito grande para um ambiente pequeno também é prejudicial? Também é prejudicial porque ele não vai estar bem dimensionado para o local, da mesma forma que se ele for subdimensionado, ele vai causar o consumo excessivo de energia elétrica, né? Então a pessoa acha que está pagando barato lá, comprando numa promoção, pagando barato um que não é tão potente e vai ficar pagando para o resto da vida na conta de luz no verão. Normalmente, né, o Brasil é um país muito quente, então 3 a 6 meses aí a gente usa bastante o ar-condicionado. E no caso depois tu compra o que também fica quente e aí tu liga no inverno, porque aí fica o inverno frio. Os cuidados para o verão e para o inverno são os mesmos? Sim, no caso, o ar gelado, ele é um pouco... No caso do uso adequado, o ar gelado ele é um pouco pior porque realmente ele retira a umidade do ar. O quente, ele só larga o ar quente mesmo dentro do recinto, né? Não causa tanto problema assim quanto o ar gelado. Mas, então, o ar gelado é pior. Além disso, tem também o problema do choque térmico, né? Então a pessoa está na rua, o ar-condicionado está no 16 graus, que também já não é adequado. Esse choque térmico. Exatamente, também não é recomendado, né? Existe no Brasil normas de segurança do trabalho que tratam que em locais de escritório, que exijam concentração de trabalho, de 20 a 23 graus, né? É o recomendado segundo as normas do Ministério do Trabalho que esteja a temperatura do ar nessa temperatura. Os fabricantes, no geral, recomendam 23 graus para que ele não tenha um consumo excessivo e para que ele esteja adequado, né, ao ambiente. E isso também já evita também aquele problema de estar no escritório e ter um ambiente com público masculino e feminino. As mulheres normalmente sentem menos frio, os homens sentem mais inverso, né? As mulheres sentem mais frio e os homens sentem mais calor. E aí já dá aquela briga, então o combinado não sai caro. Quando se ajusta uma temperatura ali, 21, 22, 23 graus, também já elimina esse problema de... Pois é, não, desculpa te interromper, mas é que eu acho interessante porque assim, tu põe lá, ajusta, 21 graus. Mas não é a temperatura que imediatamente vai ficar no ambiente, é a temperatura desse ar que vai se soltar, né? Sim. Olha só, os termos técnicos são ótimos. Como é que eu sei, como é que eu faço para saber se a temperatura está adequada? Eu tenho que ter um termômetro mesmo no ambiente.
Em princípio, no uso doméstico, vamos separar assim, entre o uso doméstico e o uso comercial, escritório, empresarial. No uso doméstico, normalmente, tu vai utilizar para simplesmente o refrescamento, né? Então, tu vai usar por um tempo específico. Normalmente, a gente usa, no primeiro uso, a gente usa a primeira hora um pouco mais gelado. Então, não necessariamente os 23 graus, 20, 16, até gelar o recinto. E aí depois deixa ali 20, 23 graus. No escritório, normalmente, se tu vai trabalhar no escritório, as pessoas têm o costume de chegar no horário do dia que não é tão quente assim, chega e já liga. Então não é tão necessário assim fazer essa primeira hora um pouco mais gelada até gelar o recinto. E aí o próprio split ele já tem um controle de temperatura, né? Então ele trabalha mais ou menos tentando manter aquela temperatura. Ah, ele é um pouquinho mais inteligente. Um pouco mais inteligente que o ar-condicionado. O ar-condicionado ele fica, né, aquele quadrado, ele só solta. Só vai soltando ar permanentemente, né? O split ele já é um pouco mais intermitente, ele solta conforme a programação, a capacidade dele. Eduardo, tu mencionaste o umidificador de ar, né? Hoje em dia até eu tenho um em casa que eu tenho os óleos para também soltar o cheirinho, não tem problema nenhum, isso não prejudica. Não. Esses óleos normalmente são óleos essenciais, né? Sim. Não causam nenhum tipo de problema, pelo contrário. Muitas vezes eles têm mentol, cânfora, né? Dependendo do óleo essencial que tem ali dentro, eles auxiliam na respiração, eles abrem os brônquios, né? E aquela dica de botar um copinho com água ao lado da cama de noite funciona? Funciona, ele não é tão eficiente quanto colocar um umidificador de ar, né? Para se ter uma ideia, assim, um BTU ele tem a capacidade de gelar meio litro de água até meio grau Celsius. Então, a forma que ele faz para fazer isso é tirando essa umidade do ar. Então, o copo, ele, claro, do lado da cama ele vai ser o local mais próximo, né? Então, muita gente tem o costume de dormir de boca aberta, né? Roncar, enfim. E isso resseca muito a garganta. Sim, fica imaginando aquele ar gelado vindo e entrando pela garganta e ressecando tudo. Acorda de manhã com a boca bastante seca. Isso pode dar amidalite, bronquite, né? Atacar rinite. Aí começa a entrar, além do uso inadequado do ar-condicionado, daí vem a parte da manutenção. Aí a manutenção preventiva, no caso, também brasileiro acostumado, né? Instala lá, não faz a limpeza do filtro, né? Então o filtro tem aquela gradezinha que é simples, normalmente no manual já diz, simplesmente abre, retira aquele filtrinho, passa uma água, não passa nenhum produto químico ali, porque ele vai jogar o ar por ali, faz essa limpeza. O recomendado é de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, né? Então tem gente que tem o split aí e nunca fez essa limpeza. A gente já fez, mas eu não sei se, né? Com essa frequência. Eu acho que a última vez deve fazer uns 4, 5 meses. Na verdade, as pessoas deixam para fazer isso quando começa a acabar com o gás. E aí, vamos ver o que está acontecendo. Vai lá um técnico, olha e, bom, tem que limpar o filtro. Mas então é muito simples. Vai lá, tira, passa uma aguinha. Olha, eu não tinha me dado conta disso, gente, mas não pode passar produto químico porque depois joga isso no ar. Exatamente. Alguns produtos têm solvente na composição, o solvente ele retira o oxigênio do ar, né? Então, além de poder causar a própria intoxicação da pessoa, né? Mas existem mais de um filtro, né? O filtro que a gente retira normalmente, que é só abrir e retirar ali, que o manual recomenda que se retire uma vez por mês. Os outros filtros, eles são internos, né? A própria mangueira, às vezes, é recomendado, o fabricante recomenda que faça a limpeza. Aí é bom chamar o técnico uma vez por ano, né? Então, se tem o filtro, é porque ele tem alguma função, né? Com certeza o fabricante ele filtra alguma coisa. E quando ele está acumulado ali, ele começa a jogar essas impurezas no ar, né, no ambiente onde a gente está e a gente está respirando. Então a gente está respirando um ar seco, sem a mucosa, que a mucosa faz essa proteção, e aí o ar está cheio de ácaros, cheio de impurezas, cheio de coisas, e isso vai causando muito problema para a saúde. Que horror, gente! E com criança isso ainda fica mais preocupante. Sim, principalmente criança que tem uma capacidade pulmonar um pouco menor, né? E aí crianças, é bastante frequente criança ter asma quando é pequena, né? Então isso também já prejudica a respiração e vai criando essa criança já com problemas respiratórios. O acúmulo, né, de sujeira, impureza, e vai acostumando o corpo a trabalhar sempre para mais, para produzir um pouco mais. Gente, é muita coisa para cuidar numa casa, a gente achando que estava tudo refrigeradinho, não tinha com o que se preocupar. Então, Eduardo, recapitulando, desde o momento da compra, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter?
Então, comprar a capacidade adequada, né? Usar da forma adequada, então a temperatura, cuidar para não... Claro que é ótimo colocar lá 16 graus, né? Mas colocar uma temperatura adequada, não ter o ar jogando, caindo direto, principalmente nas costas, né? Não fazer essa questão do choque térmico. Cuidar casas que tem carpete, tapete, né? Fazer essa limpeza do ambiente, permitir que o local seja arejado, que tenha umidade no ar, né? Então, o umidificador, o copo, né? Então, essas estratégias. E também fazer, como manutenção preventiva, fazer essa limpeza dos filtros e uma vez por ano aí, chamar o técnico para fazer uma limpeza geral. E isso, claro que o técnico, no caso do técnico, existe um custo para isso. Mas esse custo normalmente se reverte esse ar-condicionado vai durar um tempo maior, né? Vai ficar mais tempo sem estragar. Então vai ser mais barato fazer isso, também gera economia na energia elétrica. Pois é, porque na verdade se tu deixa ele funcionando e tá sujo, ele acaba não entregando aquela temperatura tão baixa que se espera. E aí tu fica com ele mais tempo ligado, seria isso? Com certeza, ele força mais, gasta mais energia elétrica. Existem estudos, talvez tenha um pouquinho de forçação de barra aí que falam que em consumo de 50% maior, né, no caso de o ar-condicionado que esteja com os filtros, daí não só aquele filtro mais simples, mas com os filtros até do motor estejam sujos, né? Nossa, é coisa mesmo para se pensar. Outra prática, às vezes, comum é pegar e fechar toda a casa e ligar o ar exatamente para que não entre o ar quente da rua, né, no calor. Seria recomendável deixar um espacinho aberto para arejar ou não faz nenhum sentido? É recomendado que se feche o máximo possível o ambiente para que não tenha a fuga do ar gelado, né, a troca do ar gelado com o quente. Porém, ficar muito tempo num local com ambiente com pouca circulação de ar também não é recomendado. Dentro do ar a gente tem cerca de 20, 21% de oxigênio. Então, se a gente ficar num ambiente fechado com muita gente, sem o ingresso de um ar externo, né, de oxigênio mesmo ali dentro, é possível que, né, que baixe essa concentração de oxigênio, as pessoas comecem a sentir tontura, né? Aí tudo depende da concentração das pessoas, quanto tempo vão ficar lá dentro. Por isso que dá aquela sensação mesmo, muita gente não gosta de dormir com ar-condicionado, porque diminui então o oxigênio presente no ambiente. Se ficar o local fechado, as pessoas respirando, as pessoas vão soltando gás carbônico e vai consumindo oxigênio. E muitas vezes a entrada de ar com oxigênio não é suficiente para repor, né? Então vai baixando o nível de oxigênio dentro do ar. Muito bem, então, né? Nada como conversar com um docente do Senac, especialista na área de segurança do trabalho, que vai nos ensinando algumas dicas preciosas. Eu já vou botar o meu umidificador hoje, mas vou botar com óleo, tá? Que é pra ficar, né, lavanda, daí eu vou dormir bem e tal. Eduardo, muito obrigada pela tua presença, pelos teus esclarecimentos. Nada à disposição. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. E para os fãs de Tchekov, Porto Alegre Verão preparou, uma mostra Tchekov para vocês. São cinco espetáculos, né? Que vão estar aí em Porto Alegre agora em fevereiro. E tenho 2 atores de 2 espetáculos diversos que estão aqui exatamente para nos contar um pouquinho sobre quando serão. Então, eu estou aqui com a Letícia Kliman, que vocês lembram, ela já esteve aqui recentemente, e com o Tuta Camargo, que é o palhaço de Tchekov. Um dos palhaços de Tchekov. Quantos palhaços são? Somos 3. 3 palhaços? Isso. Mas tu é o mais legal. Eu gosto dos outros 2 também. Eu não sei, acho que eu não gosto muito de mim. E Letícia, tu estás no pedido de casamento. Isso. Quais são as outras peças que integram essa mostra? A mostra começou ontem, né? Isso. Então já está com um trabalho que é os Males do Fumo, no Renascença, todos os dias agora. Todos os espetáculos vão acontecer no Renascença, no Teatro Renascença, às 21 horas. A mostra fica dentro do Porto Verão Alegre, né? E ontem, como a Letícia estava colocando, já te cortei, né, Letícia? Os Males do Fumo, do Teatro Fídico. Aí termina hoje. Hoje tem chance ainda de assistir. E eu tive o privilégio, porque nós também acabamos não nos assistindo, né? E fui assistir, muito legal, muito bacana. O João tá maravilhoso em cena, uma proposta super contemporânea, assim, muito...
que vem, né, de encontro com a ideia de unir o projeto são esses coletivos. Pois é, Tuta, aproveitando que tu eu atrapalhei esse tudo. gancho, e tirou E tudo baguncei tudo. Não, mas aí que é bom, porque afinal de contas é porque o papo tá fluindo. Na verdade, a mostra aconteceu em função da união de vários coletivos Exato. que estavam, cada um criando montando o seu espetáculo com base na obra do Tchekov, e aí, eu tô fazendo isso também, então vamos nos juntar. Foi isso, né? Exato, resumindo, é bem isso, né? A gente pode até deixar mais problemático, mas não, é isso. Foi uma feliz coincidência que aconteceu em Porto Alegre, né? A gente até questiona, assim, será que foi pelas questões sociopolíticas, econômicas, que puxaram esse autor, né, russo, né, esses anseios, né, que os artistas estão passando, e aí quando ficaria mais bonito. A gente percebeu, né, que vários coletivos estavam pesquisando e estavam de cabeça assim nesse universo do Tchekov, e um dia por acaso nos cruzamos e, cara, olha só, tu vê que coincidência, 5 espetáculos em Porto Alegre, uma cidade desse tamanhinho com 5 produções de Tchekov. Tchekov, não Tchekov. Olha, eu quero falar direito, hein? Todo dia eu aprendo alguma coisa nova nesse programa. Eu falo Tchekov, eu acho que Tchekov, porque tem o Tchaikov, que é o maestro, que é um músico, né? E Tchekov, que é o Anton Tchekov, que a gente usa, é Tchekov. Então eu não vou falar Tchekov, é Tchekov. É isso. Vamos, tá. Não, vamos falar. Não, isso era nos ensaios, né? também, não sei como é que foi com a Lê, mas o nosso diretor, nós tinha várias palavras, né, porque são baseados nas obras dele, os palhaços, muito em prol dos contos do Tchekov, né? Eu acho que a Letícia com um pedido de casamento, que é o texto mesmo, e Os Males do Fumo, que é o texto Os Males do Fumo. O resto tudo são compilações, colas, né? Fragmentos de várias obras dentro daquilo que tu gostaria de contar, né? E eu me lembro que o diretor sempre dizia muito assim, mas era muito nome russo, e eu digo, cara, mas eu não tenho esse potencial, meu russo eu fico devendo. O meu russo é limitado. E porque tem essa coisa, tem palavras com 2, 3 acentos. Não, e tem nomes que mudam, tipo, eu vou dar um exemplo, tá? No pedido, o meu personagem é Natália, só que aí o diminutivo carinhoso é Natasha, então às vezes tu tá lendo ali, aí muda, é outro personagem isso aqui, não, é a mesma, tá? o próprio o Tibukov, mas aí que é o sobrenome, sabe? Então tem um monte, são 3 personagens, mas tem um monte de nome. É uma língua, na verdade, com uma estrutura totalmente diferente. Exatamente. Então é bem complexo. Agora, realmente, Letícia, tu tem cara de russa. Porque é branquinha alta, né? Bonita, assim, loira. Tu tem cara bem de russa. Sobre o que é o pedido de casamento? Além de, provavelmente, ter um casamento no meio da coisa. Bom, o pedido, ele é uma farsa em um ato, né? São peças curtas, assim, bem naturalistas. Assim, o momento da peça é o momento da vida. Então, chega seria esse pedido, né? Um vizinho de há muito tempo, assim, que são vizinhos, e ele, meu Deus, preciso casar. Então ele vai pedir a vizinha dele em casamento, só que ele é meio problemático, assim, ele diz, né, eu sinto palpitações. Na verdade, a gente conversando, meu Deus, o cara tem síndrome do pânico, né, se fosse na vida real. Hoje em dia a gente já saberia que é isso. Né, porque ele sua, começa a suar, então ele faz o pedido primeiro ele fala, então, pro pai da menina, né, que também já não é mais uma menina, né, enfim, naquela época, então imagina, sei lá, né. As peças, elas se passam todas ambientadas à época da... Não. A nossa, por exemplo, tá? A nossa peça, o que acontece, né? Porque fica cômico. É um texto muito... Porque é tão absurdo que acontece. É tão assim, que parece 2 crianças brigando, assim. Eles chegam a brigar por causa do nome do cachorro, sabe? Assim, então, não, mas é que tu falou, sabe? Assim, que nem o trânsito. Ele que começou, sabe? Assim, que a gente achou tão... Acho que isso foi uma coisa muito que todos os grupos fizeram. Todos adaptaram muito, né? Todos. Então, a gente adaptou para um universo completamente lúdico. São brinquedos. Na nossa peça, até
vou te mostrar depois o desenho, né, a arte, eles são brinquedos. Ela é uma boneca de corda, que sabe, o pai é um boneco que sai da caixa, então, e no nosso subtexto é como se fossem duas crianças brincando, de brincar de casamento, porque os diálogos dos personagens são tão absurdos, Sense, assim, né? que Uma parece coisa duas crianças mesmo. Não, tu falou que era teu, eu tô falando que isso era meu, e que o pedido, na real, acaba não acontecendo, sabe? Então, foi uma coisa também que acho que uniu os grupos, a gente adaptar, né, para essa, talvez, a gente usa os textos, fragmentos, mas a nossa realidade hoje que tá assim... Sim, faz uma releitura bem contemporânea. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, que entre os coletivos, né, cada um tem uma vertente de pesquisa, né? Nós, do Circo Girassol, temos uma pegada muito com a linguagem circense, né? A nossa, apesar de todos serem oriundos do teatro e vir de uma escola de artes cênicas e tal, a gente imigrou para esse universo do circo, né? Aí tu pega o ofídico, que já tem uma outra pegada, que tem um trabalho já diferenciado, daí tu pega o coletivo Gaivota, tu pega a Companhia Errática, né, que é um coletivo grande, até nós estávamos falando da produção, cenário gigantesco, que trabalha muito com imagens, né? Performático, exatamente, né? Exato. a palavra é essa. E aí, cada um pegou essa coisa, porque o Chekhov é um cara estudado nas academias, né? E ele é um cara clássico, né? Então, me parece que a gente rompe um pouco com essa forma mais clássica de fazer, né? Eu vi coisa mais amarrada, né? Vocês as conseguem montagens dar... que a gente vê há muito tempo, assim, tu vê, né, o Tio Vânia, tu assiste o Tio Vânia numa montagem formática, aquele texto lento, falado, reflexivo, né? Só de falar, tu já tá me dando um som. Então tem uma coisa... reescreveu isso de uma forma mais contemporânea, com essa pegada do cotidiano, dessa coisa ali. E, claro, o circo trabalha com a linguagem do circo, que até algumas pessoas ficam, como assim vocês conseguiram botar isso num universo de linguagem circense? Exatamente porque nós temos a cena exatamente do pedido de casamento dentro da nossa montagem. Porque é muito cômico isso. E aí entra na linguagem do clown, do palhaço, né? Que é essa situação que esse casal não casa nunca, não chega a lugar nenhum. E o Chekhov, para mim, me parece que um cara... Agora eles estavam falando uma coisa sobre, né, textos escritos em 1800 e a gente olha e diz assim, tu vê como é atual. Como é atual, né? Na realidade, a discussão que a gente estava dizendo... Será que é nós que não evoluímos e as coisas que foram escritas lá em 1800 ainda continuam, porque o ser humano ainda não conseguiu avançar alguns assuntos, Pois determinadas o que eu ia dizer, na verdade o mundo evoluiu, mas o ser humano, de certa forma, continua igual. Parece mesmo. Né? Os dilemas, as questões humanas, elas realmente não mudaram muito. E o interessante da mostra, agora enquanto foi falando, é que é a possibilidade também de ver Chekhov. Falei certo? Exatamente. Chekhov. Variações sobre o mesmo tema, porque acabam sendo visões também diferentes na medida em que são montagens por olhares diversos. Então, realmente, é muito rico. Para quem é fã do Chekhov, tá aí, ó, Chekhov. Agora eu vou falar várias vezes. Chekhov, sempre eu vou falar certo. E para quem não é fã também, porque para conhecer esse ator, que ele é magnífico, é um cara que era médico, ele escrevia para poder se manter, porque o objetivo dele era ser médico e o cara deixa um legado. E ninguém sabia que ele era médico. No fim, ele acaba sendo médico? Ele consegue ser não, médico? ele é. Sim, mas ninguém sabe. As pessoas, ele ficou realmente o conhecido. legado dele foi na literatura, nas artes, né? E tem contos maravilhosos, assim, é uma excelente leitura. E quem não conhece tem que ir para conhecer a obra, que vai dar um start, assim, de querer conhecer mais a respeito desse cara. Né? E quem conhece, eu digo assim, é uma aula viva, entende? Isso. Tu vai ver como as pessoas podem falar desse mesmo cara não, porque a gente não está falando do Chekhov, está falando da obra dele, né? Essas mesmas obras com essas visões, né, diferentes de escolas e maneiras diferentes de interpretar. Eu ontem fui ver o meu colega, não tinha assistido, e
e saí de lá assim... Ficou maravilhado. Eu digo, pô, cara, eu conheci, estudei esse texto na academia, e aí tu olha... Como é que eu não pensei? A interpretação que foi dada. Eu acho que é magia também. Tu vê um pouquinho das pessoas que estão envolvidas, né? E é isso que é legal da interpretação e da adaptação, né? Porque se é pra não adaptar, lê o conto, deu. Então, tu sair de casa pra assistir uma obra, esse trabalho, pra mim, é o que encanta. Que é o que tu vê ali a direção do Renato Campão, sabe? Um pouquinho... Ai, o dedo de cada um no resultado final. Gente, pra quem então, depois de toda essa propaganda aqui, pra quem quiser conferir, então já estreou ontem, está em cartaz, e quais são os dias? Vocês sabem decor, senão eu sei aqui eu tenho Eu tenho uma colinha, mas eu posso... Tá. Mas então, até hoje tem os Males do Fumo, né? Isso, 4 e 5, os Males do Fumo. Da companhia Ofídico. O dispositivo. Aí depois tem o dispositivo errante com o dispositivo Gaivota, com a companhia, com o coletivo errante. Nos dias 6 e 7. Sobre Nós, 8 e 9 do coletivo Gaivota. Os Palhaços de Tchekhov, do Circo Teatro Girassol 11 e 12. E aí tu vai estar lá. Aí eu estarei lá. Eu estarei todos os dias, quem quiser me ver, eu estarei, estarei de lá. público. Porque uma coisa que eu descobri, colegas artistas, é muito bom estar do outro lado. É muito legal ser plateia também e ver os colegas fazendo um trabalho artístico. É uma delícia. E aí, nos dias 13 e 14, a Letícia com pedido de casamento. Encerrando vai a estar mostra. lá, arrebentando. E é legal, porque ontem eu vi o nosso, que é uma coxinha de retalho, assim, eu vi textos do Males do Fumo que a gente tem no nosso espetáculo. Agora ela narrou um pequeno fragmento do espetáculo dela, que tem uma cena no nosso espetáculo. Provavelmente eu vou ver o da Errântica e vou ver coisas também, provavelmente eles vão ver outras coisas. Esses que são as compilações, acaba pegando um pouquinho de cada obra, assim, né? Para poder... Depois tem esse dedo do dramaturgo e da amarração cênica, assim. Ai, gente, então já lá. é só aparecer, né? Depois de tudo isso aí, não tem como não ir. Ingressos no site do Porto Verão Alegre, certo? E tem no local também. Na hora, pra quem quiser, já vai lá, tranquilo. garante o seu, entra e já curte. Vai lá nos ver. Então tá, gente. Olha, muito obrigada por trazerem aqui, dividirem essa história conosco. Já ficou todo mundo a fim de ver, sem dúvida nenhuma. Sucesso lá, arrebentem com o Tchekhov. Isso. Viram só? A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta, e agora é o nosso momentinho de moda aqui pelo programa. Vamos para os pés com sapato vermelho. Hoje, produção, fique feliz, não estou com o meu nude básico. Um escarpão vermelho que é garantia de muito poder em qualquer look. Até porque eu estou... Gente, observe a barra da minha calça, que eu já vou contar o que aconteceu aqui. Estou com um macacão Pantacur, listrado em preto e branco, então são duas cores neutras, por isso botei o sapato vermelho para dar um foco de cor no look. O Pantacur, lembrem-se, virou um clássico, não saiu de moda, nem tem como. Muito obrigada. É uma forma de usar calça sem aquele calor da calça comprida, né, que vai até o chão. Então é uma opção para os dias mais quentes. Lembrando que as linhas verticais, elas alongam sempre, afinal de contas, elas criam essa linha na vertical, por óbvio, e dá a impressão de que a pessoa é mais lânguida, mais alta, aquilo tudo que a gente gosta. Vejam que este efeito aqui também, no meu macacão, ele tende a afinar, porque ele traz as linhas para o meio do corpo, então dá aquela sensação de afunilamento. Sacaram, né? É bem pensado. Agora, antes de mostrar os meus brincos, que são as minhas argolas de sempre, eu amo argolas, volta lá pra minha barra. Olha aí, tá aqui, brincos. Vamos voltar pra barra da calça. Olhem o que aconteceu comigo e eu só vi depois que saí de casa. Pode voltar pra barra. Gente, eu acho que a calça encolheu a parte de cima
E o forro ficou do mesmo tamanho. Tudo bem, parece um detalhe pensado, mas não é. Isso é o forro do macacão que ficou mais longo do que a parte de cima. Agora vocês vejam, atitude é tudo. Passei o verão, o programa, viu só? O programa inteiro assim, aposto que o pessoal tava achando que tava na moda. Virou moda agora usar o forro maior que a parte de cima. Que tal? Bom, enquanto vocês digerem essa informação, vamos para o nosso Drops de Moda hoje, que tem como objetivo dar inspirações de como usar saia longa no verão. Roda aí. É uma peça bonita, né? Ainda mais pro verão, fluida, sensual na medida. Bom, vamos pro nosso TikTok de todo dia. Roda aí. Ai, meu Deus. Tem som? Não tem som? Ai, meu Deus do céu, que coisa. É um bulldog. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Vou treinar a Jack, vou fazer um TikTok assim pra ela. Que coisa mais linda. Assim encerramos o nosso programa de hoje. Amanhã estamos de volta e eu aguardo vocês aqui. Beijo.